Bem-vindos ao Economind Talks. O bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe quando vocês vão assistir esse podcast, mas hoje a gente tem um podcast especial, né, que a gente denominou de Horta Ciência e Cooperativismo, né, ou seja, a Revolução Verde que a EMF Menino Deus vem realizando na sua escola, né. Então a gente está aqui na Zona Sul de Santa Cruz do Sul, né, para entender como a escola Menino Deus, né, transformou o currículo dela, né, ou seja, abriu o pátio, juntou a comunidade, né, é um laboratório vivo de sustentabilidade hoje. E assim a gente vai conversar com as crianças do projeto da Escola Sustentável e também com a cooperativa Luz da Lua, né, que está quentinha, recém-formalizada, mas eu também queria fazer o detalhe que a gente encontrou as meninas e a prof. Na verdade, a Meu Resíduo, nosso patrocinador master, ela ajuda, apoia a Escola Sustentável. Só que é uma pauta que a gente fica assim, a gente ajuda e no dia a dia a gente nem tem tanto contato. Só que a gente foi convidado para uma outra escola fazer um summit no Rosário Summit, que é próximo da onde a gente tem nosso escritório. E nós damos de cara com eles lá apresentando o trabalho. Falei, nossa, nós temos que gravar um conteúdo sobre isso e também disponibilizar. E como a gente já tinha encerrado a nossa cena, sei lá, chegou, a gente tinha gravado já bastante podcast no ano. Cara, mas a gente podia entregar isso aí como um presente, né, para nossa audiência, assim, para ver o que que as crianças ou o que que uma escola pode fazer para ajudar o meio ambiente, mas também para transformar a visão dos alunos de como dá para fazer coisas interessantes e boas com o ecossistema que a gente vive. Ecossistema que eu digo, seja social, ambiental ou de governança. Esse ESG que a gente fala tanto que dá para ser feito desde uma pequena empresa, uma pequena instituição, uma escola, uma grande core, mas todo mundo consegue realizar com a força o espaço que tem. Bom, sem delongas, eu queria me apresentar. Então, eu sou Ismael. Hoje eu estou vestido com a camiseta roxa, que eu falei da nossa patrocinadora, uma calça jeans azul e um tênis preto. Tá? Sou de pele clara, tenho uma barbicha, né, meio inconfundível, as pessoas não sabem onde faço, mas faz parte, eu não consigo mais retirar ela pela imagem que o pessoal já me conhece. Também gostaria de relatar sobre a nossa patrocinadora, que a gente, há pouco tempo, ganhamos o prêmio. Hoje a gente está entre as 4 maiores startups do Brasil. Isso é uma construção grande também, né? E a gente precisa ressaltar isso. Mas o nosso podcast também recebeu uma grande notícia. Nosso podcast hoje, ele é um videocast, porque a gente bota a imagem também dentro do Spotify. E dentro do Spotify a gente está dentro dos 25% videocast mais assistido do país. Então, assim, é um fruto de trabalho da equipe de marketing da Meu Resíduo, do EcoMind Talks, que vem trabalhando aí para entregar conteúdos legais que nem esse que a gente vai ter. Então, vou passar a palavra para vocês começarem sua apresentação e falar depois como tudo acontece aqui dentro da escola. Vamos começar então pela nossa direita, com a prof. Graziele, e ela faz a apresentação social e nós vamos passando para todo mundo. Certo, então tá, olá, eu sou a professora Graziele, estou aqui na MF Menino Deus, então, este é meu segundo ano, vim para cá ano passado, eu sou prof de ciências, mas vim para cá para trabalhar, então, com as turmas de tempo integral, né, com os pequenos, as turmas aqui na escola que nós temos o integral do pré até o quarto ano, porém eu tenho as turmas de primeiro até quarto ano, né, trabalhando em uma matriz que foi feita, então, né, adaptada ao tempo integral, com a disciplina de agroecologia e sustentabilidade. Ah, que legal. Professora Cleni. Bom, eu sou a professora Cleni, né, meu nome é Cleni, na verdade. Eu sou, uma mulher negra, uso óculos, uso cabelo com tranças, castanho, médio. Estou com uma camiseta azul escrito MF Menino Deus e uma calça verde e tênis preto, não é. Eu trabalho aqui na MF Menino Deus desde 2005, né, eu vim aqui meio temporário, substituindo uma professora que estava em situação de afastamento por saúde, e então em 2007 eu resolvi permanecer, que tinha a opção de ficar 40 horas aqui, então eu permaneci aqui na escola. Então desde eu trabalho ciências também, sou formada em ciências biológicas, tenho mestrado e doutorado em educação, com ênfase na educação ambiental, na formação de professores, não é?
E aqui na MF Menino Deus, eu sempre trabalho com projetos. Além da sala de aula, eu tenho as turmas do 6º ao 9º ano, e eu trabalho com os projetos diversos, né? Desde o programa Saúde na Escola, outros projetos que vão surgindo. E a Escola Sustentável surgiu ano passado, em 2024, né? Então a Grazi veio para a escola para além da agroecologia, né, da disciplina, ela veio também para integrar a adesão a esse projeto. Então nós duas trabalhamos juntas, e agora este ano nós também estamos com a cooperativa escolar, que recém-fundada, né, tivemos a nossa GF anteontem, a Cooperativa Luz da Lua, eu sou a professora orientadora. Essa cooperativa, então fica o projeto da cooperativa, que é promovido pelo Sicredi, não é? Ele fica dentro do programa da Escola Sustentável, né? Então nós somos uma das escolas sustentáveis que tem cooperativa escolar também este ano. Piloto, né? Essa relação. Muito legal. Senhora Graziele, vamos fazer a apresentação social? Sim, sim, desculpa. Eu, então, uma pessoa de pele clara, cabelos loiros, visto aqui, então, uma camiseta longa de cor marrom, calça jeans clara e tênis branco. Tá, isso é legal da apresentação social, eu só passo porque a gente é videocast, que eu falei, mas muita gente não olha o vídeo. Sim. Podcast, ou que consuma com fone de ouvido. Sim. Eu acho que a maioria, na verdade. E aí é legal fazer isso aí pra gente situar quem tá falando, como é essa voz pra pessoa, a gente faz isso quando a gente vê. Não é que eu pensei que era assim, ou não era nada a ver com aquilo, mas faz parte. Bom, vou passar para as alunas agora. Então a primeira é a Mariana. Mariana, te apresenta aí. Meu nome é Mariana, sou do 6º ano. E eu faço parte da cooperativa. Sou a segunda tesoureira, tenho cabelo cacheado, meio castanho, olhos castanhos e sou morena. Estou usando a camiseta da cooperativa com um logo, uma calça jeans clara e uma sandália. Perfeito, olha só, não foi difícil, né? Agora é a Lara, né? Sim. Vamos lá. Eu sou a Lara, eu tenho 14 anos e sou estudante do 8º ano aqui da MF Menino Deus. Eu sou uma pessoa de pele clara, de cabelo castanho. E no momento eu tô usando a camisa da cooperativa, um short preto e uma papete. Beleza. E a Mariana? Não, a Mariana não. Camila. Isso aí, a Lara não, né? Camila. É muito nome, eu tô confundindo tudo. Bom, eu sou a Camila, eu tenho 12 anos, estudo aqui na MF Menino Deus desde o pré. Eu sou uma pessoa parda, com cabelo castanho escuro. Eu tô usando a camiseta da cooperativa, um short azul escuro e o chinelo. Legal. Camila, Lara e Mariana. Agora eu não erro mais. Uma pergunta, todas estão desde o início, assim, desde a pré-escola aqui, no menino dele? Eu não, também. Eu tô. Ah, que legal. Tá, show de bola. Então nós vamos ver essa construção toda, como é que tu enxerga lá no passado. Nós vamos conversar contigo sobre isso. Bom, falando um pouquinho sobre a escola, né? Ela, na verdade, ela passou a tempo integral em 2024. 2024, Isso, sim. e tem 337 estudantes. Sim, cerca de 220, eu acredito, né? Que são do tempo integral. Tempo integral. E a parceria com o FUPASC no projeto Escola Sustentável também começou em Em 2024. 2024. Nossa, então vocês estão assim, nós estamos em 25, foi 2 anos de muita mudança. O ano de 2024, então, foi muita novidade, não é? Porque nós saímos de 2023 com a escola em tempo regular, do pré ao 9º ano, e iniciamos fevereiro de 2024 com a escola de tempo integral, sem saber muito como ia acontecer. Então, o projeto da Escola Sustentável foi essa parceria realizada para poder acomodar e oferecer algumas alternativas, né, alguma outra proposta de metodologia dentro do tempo integral, que estava sendo construído esse currículo, não é? Porque mesmo que tem um plano, um PPP, mas na prática tu vai fazendo no dia a dia. Então, a Escola Sustentável, na escola, ela vem sendo construída junto com o tempo integral. Então, legal. E assim, rapidamente, assim, vamos fazer um questionamento. Desde que a sustentabilidade entrou na escola, assim, o que mudou nas aulas, ou assim, entrou no horário das aulas? Olha, eu acho assim que dá pra gente dizer, que nem a Cleni já relatou, né, que
o legal é que a gente iniciou sem ter ideia de como seria. Isso hoje a gente olha para trás assim e chega a ser engraçado porque a gente ficou muito tensa, né? Que nem eu vim para cá com o tempo integral também. A Cleni já tá aqui na escola há muito tempo. E então era tudo uma completa novidade. A gente não sabia como é que ia funcionar, o que que ia ser o tempo integral, como que ia funcionar o projeto, né, da escola sustentável. E até hoje a gente fala muito nessa questão de que quando o projeto veio para cá, a gente se perguntava como que ia ser, o que era afinal o projeto, né? Porque a gente sabia, tivemos reuniões, formações ali do objetivo, como que era em outras escolas que já tinham até então, mas sem saber como que aqui funcionaria na prática. E aí que, na verdade, veio a resposta. Foi justamente na prática que a gente ficou sabendo como é que passou a funcionar, né? E cada realidade, ela é diferenciada, né? A gente pode, como assim, nas formações que nós tivemos e conversas ali, de acompanhar as outras escolas, o que vinham fazendo até então, o que já tinham feito, né? Só que aqui é uma outra realidade diferente das demais, né? Então aqui a gente foi construindo, e até então a gente está construindo isso juntas, né? Nessa parceria. Eu sempre digo que a minha vinda para cá eu recebi como presente a parceria da Cleni, porque eu vim para cá pensando como que vai ser chegar numa escola que já tem prof de ciências, né? E depois eu soube que ela também se questionou isso, como que vai ser receber mais uma colega de ciências. E a gente fechou muito bem, assim. E eu percebo que essa questão da sustentabilidade aqui hoje, ela, claro que sempre é uma contínua construção, né? Mas a gente conseguiu, assim, eu percebo uma questão muito familiar. Os alunos, a gente trabalha muito de forma interdisciplinar, os menores com os maiores, e tem todo aquele apoio. Os maiores, quando estão conosco ali junto com os pequenos, eles percebem ali que eles estão ali para nos auxiliar e cumprem aquele papel, e tem um respeito mútuo ali por todos os presentes, né? E com isso também a gente passou a fazer muitas atividades saindo daquelas 4 paredes de sala, explorando o pátio e também, principalmente, indo muito para a comunidade, né? E eu acho que é aí que a gente então tem esse resultado coletivo, né, envolvendo a todos, porque a comunidade também abraçou, e claro que muito ainda de repente não sabem tudo o que é feito, né, mas a gente tenta ao máximo possível levar para fora e interagir junto com eles para ter esse resultado coletivo, né? Perfeito. E assim, quando chegou, assim, vocês tinham ideia, já falou que seria difícil, mas qual foi a primeira frente? Assim, vocês olharam nos recicláveis, foi para a horta, ou foi aqui, vocês têm aquele do prato ao prato, acho que é, Sim. né? Ou foi assim, alguma coisa, algum outro projeto científico que vocês fizeram? Como começar? Como startar? Essa foi a nossa primeira dúvida, né? Porque eu lembro que eu e a Graça nós tínhamos que sentar e pensar, inclusive, como ia ser as aulas dela. Nós não É. tínhamos uma ideia do que a Graça iria trabalhar na agroecologia e sustentabilidade. Então, nós começamos a pensar primeiro, iniciamos com a função da BNCC. Vamos buscar na BNCC quais as habilidades que a gente pode trazer. E daí eu, a Grazi com do primeiro ao quarto e eu do sexto ao nono, vendo ali por onde começar também para trazer essas questões. Primeira coisa que nós fizemos foi uma das coisas, primeiro ponto, né? Uma das coisas que facilitou o trabalho é que sem nós conversarmos sobre isso, eu e a Grazi nós temos o mesmo entendimento sobre a questão ambiental e da sustentabilidade. Nós temos esse mesmo entendimento. Isso fechou muito, porque nós não temos um atrito em relação a isso. Porque quando eu penso em fazer alguma coisa, não é algo que a Grazi diz, eu não concordo com esse tipo de abordagem. E quando a Grazi quer fazer alguma coisa, eu não falo isso, porque Também fecha nossos Aí, pensamentos. Sim. É. Então nós começamos, eu comecei com as minhas turmas, comecei fazendo um levantamento na escola, uma observação, né? Então nós saímos pelo pátio para eles observarem o que eles viam da escola, o que eles achavam que precisava mudar, melhorar, o que precisava permanecer. Então eu comecei com este levantamento com eles, não é?
Aí surgiram várias alternativas. Mas eu acredito que o primeiro que nós começamos a pensar, o primeiro que nós startamos, acho que foi a coleta, mas ainda assim foi demorada a coleta dos materiais Porque, na verdade, a recicláveis. gente fez um levantamento de onde a gente poderia instalar mais coletores, lixeiras aqui pelo pátio da escola, né? Porque a escola aqui é grande e ela tem uma estrutura meio estranha, então tem muito espaço para todos os lados. Então nós não queríamos também, uma das orientações, né, da escola sustentável era não encher a escola de lixeiras, por exemplo, né. Então a marcenaria começou a fazer os ecopontos, mas tudo na verdade, no início eu achei que era meio demorado, né? Eu até falava pra Grazi, a Grazi tá demorando demais pra gente conseguir definir alguma coisa, porque nós só conseguimos implementar a coleta seletiva dos materiais recicláveis, acho que foi em setembro, não é? Foi. Setembro que a gente conseguiu definir como que ia ser, não é? E a compostagem daí já estava sendo trabalhado um pouco, porque tinha a horta, mas eu acredito que o primeiro a ser desenvolvido foi a horta, porque tinha o Magno, que é o técnico ambiental, e ele trabalha com um grupo de alunos no turno oposto. Então, acho que foi o primeiro que foi Foi meio concomitante. que foi, então, enquanto ele estava fazendo a horta, nós estávamos tentando organizar a questão da coleta, e tudo isso tinha que ser feito com os alunos. Não era eu e a Grazi sentar e pensar assim, como nós vamos fazer? Nós tínhamos que trabalhar todos com os alunos, né? Então, até hoje, a função da coleta, da separação, precisa ser repensada por eles, porque quando eles se dão conta, não tá certo, tá misturando demais, tá, e o que nós vamos fazer? Nós temos que fazer uma campanha, tá, e como nós vamos fazer? Vamos fazer isso, a gente tem que ir na sala, a gente tem que preparar material, então sempre é um desafio, não é? Mas a separação do material seco, né, o reciclável, os resíduos retornáveis, foi o primeiro que a gente conseguiu fazer, além da alimentação, que foi um processo também que foi sendo trabalhado junto, né, da alimentação saudável, né? Legal. Mas teve. E aí, quando. Voltando lá para o Rosário Santos, quando eu encontrei vocês, eu vi os trabalhos. E aí eu encontrei um trabalho que eu achei muito interessante, que é muito simples. É tão simples que todo mundo deveria fazer, que é a coleta de água no ar-condicionado. Né? Para que deixar ele pingando? Por que não se coloca um recipiente ali, se monitora quando estiver cheio, aproveita para regar? Achei muito interessante uma coisa tão simples, que foram as crianças que deram a ideia. a ideia. Sim. Né? E aí, alguém pode me contar como é que surgiu, como é que é isso aí? Tá bom. Assim, a ideia, né, principal da gente coletar a água era justamente para poder utilizar ela, né, reutilizar. Porque quando a gente começou a coletar, a gente pode usar ela para aguar as plantas da nossa horta, para fazer uma limpeza extra, né? A gente pode usar. Então, quando a gente reparou que a gente teria essa opção para reutilizar a água, logo a Sora já chamou a gente, já pediu para ajudar. A gente veio o Henrique da FUPASC, né? Ele ensinou a gente como lidar com a água, tudo mais. E daí a gente começou, né? O ar estava pingando mesmo, e daí a gente começou a coletar e reutilizar pela escola, né? Porque é uma coisa simples, mas que não custa fazer. E é uma coisa boa para as outras pessoas e para o meio ambiente. Todo mundo fala em captação de água da chuva. Sim. Tá ali, né? Bota cisterna. Claro que é interessante, mas tem uma geração de água do ar-condicionado que a gente não bota um recipiente em casa, a gente não bota um lugar que tá ali gerando água, né? Que pode ser utilizável. Não é outro tipo de coisa que exala do ar-condicionado, é apenas água, né? Isso mesmo. E tu viu assim que isso ensinou os pequenos, assim, alguma coisa, eles olham isso, eles ajudam a regar também? Com certeza, né? Porque isso já vai ensinando para eles que a água não é só para estar ali, porque eu posso usar de qualquer forma. Isso já vai ensinando para eles como lidar mais direitinho, lidar bem com a água. Porque a gente tenta sempre inserir todos ao máximo, né? Desde os pequenos até os grandes. Então, levando eles para a horta, mostrando, fulano, tu pode fazer isso, fulano, tu pode reutilizar de tal forma, fulano, não precisa jogar fora. Isso daí já vai dando uma mudança, sabe? Eles já vão entendendo. A água, talvez essa água que estava vazando do ar eu não preciso jogar fora, eu posso usar de outra forma. Perfeito. E sabe que até às vezes a gente não presta atenção, essa água pode se acumular
gerar mosquitos. Sim. E aí É. vocês têm uma outra novidade que eu achei muito Sim. interessante. E aí vocês foram linkando, sabe? Sim. Opções Exatamente. ambientais, muito É tranquilo. assim que Alguém funciona. pode É assim contar que como é que é o funciona. repelente feito aqui na escola? Então, o repelente, em ano passado, né, teve a questão das enchentes. E daí aqui na escola foi feito um levantamento para ver que tipo de chás que os alunos tinham em casa. E quando os alunos vieram, né, com a resposta, a gente teve a ideia, né, que depois da enchente que teve, que foi bem, começaram a aumentar os casos de dengue. E a gente pensou, por que a gente não junta essa parte dos chás, né, que a gente tem em casa, para uma causa que a gente possa ajudar a nossa comunidade nesse tempo que tava dando difícil. E daí que surgiu a ideia da gente fazer os repelentes. Daí, no caso, a gente junta todo mundo, até saímos distribuir pela comunidade. É muito fácil de fazer, sabe? É fácil de fazer É, repelente. É fácil. Legal. Nós tentamos fazer com todas as turmas, assim, conforme vai surgindo a demanda, não é? E a ideia do repelente é essa, porque é uma alternativa, além de ser natural, que esse é o principal ponto, não é? Ser algo que seja natural e que seja acessível também, não é? Então, e realmente ele tem muita aceitação, muita aceitação. A Sim. gente até fica surpresa, né? Porque às vezes do nada vem alguém e diz, eu conheço o repelente de vocês, né? Eu uso. Teve esses dias uma aluna que disse, eu nem tô usando, porque meu pai que pegou e tá levando com ele. Então, assim, né? E eles são muito Sim. bons, né? E eles ficam. Esses dias me perguntaram se podia usar em crianças, né? Em bebês. Eu disse, isso eu acredito que possa, né? Porque ele não tem nada, além do álcool 70 e da água, ele não tem mais nada demais, assim. Então, mas eu fiquei de dar uma pesquisada. Então, sempre, até nisso, né? Até a questão dos repelentes. A gente faz, mas sempre nós nunca podemos pensar, esse produto tá pronto, isso tá pronto. Agora a gente só vai produzir, não. Nós temos que pensar sempre em formas de melhorar e tornar sempre mais sustentável. Até no Summit foi o nosso desafio, né, que nós levamos para quem estava assistindo, que era como tornar mais sustentável ainda o nosso repelente, não é? Por causa das Por embalagens. conta das embalagens. Então ainda é um desafio. Nós conseguimos alcançar porque ele tem um preço muito acessível em relação aos comerciais. Ele é fácil de usar, fácil de fazer. A gente consegue fazer na escola sem causar nenhum dano, né, para os alunos que ficam envolvidos, mas ainda nós temos o impasse da questão que nós vamos buscar, daí, então, uma parceria mais técnica também, agora no ano 2026, para dar uma melhorada nesse sentido. Perfeito. Não, é incrível. E tem uma outra história legal, que são a parte da pirâmide alimentar e das receitas sustentáveis, né? Vocês fizeram uma Sim. pirâmide de papelão. Sim. Tá? E Foi uma essas missão. oficinas... Hã? Foi uma missão, mas deu certo. Deu certo, que legal. E também tem umas oficinas de alimentos que eu vi. Sim. Eu na verdade, colocando que em agroecologia, eu fiz uma pós-graduação em agroecologia e lá sempre tinha punk para comer, Que tinha essas legal. coisas assim. A gente tomou até cerveja de urtiga. Nossa. Então, assim, Nós íamos plantar ortiga, né? Sim, mas a gente ficou com um pouco de receio. Então, assim, a gente fazia um monte de coisa com punk, assim, Sim. e é interessante que é uma coisa, um universo que muitos não conhecem, né? Sim. E conta um pouquinho sobre os chips de casca, suco, bolo, e eu tive aqui ontem, Sim. que era o encerramento da escola sustentável, do projeto, e comi as bolachinhas de pão que estavam deliciosas. Sim, na verdade, assim, que nem, por exemplo, como eu tenho os pequenos, a ideia do tempo integral é, assim, trabalhar, que nem a parte de agroecologia e sustentabilidade, que envolve ciências, né, seria a proposta de trabalhar a parte mais lúdica, porque eles já têm aquele dito, então, turno regular em sala com a prof. Referência, né, que eles têm todos os dias. Então, para eles não ficarem aquele momento todo dentro de sala, buscar descontrair um pouco mais. E aí, justamente por ser a questão do tempo integral, eles estão aqui, então, desde 7h30 da manhã até as 5 da tarde, eles almoçam aqui. E a gente começou a conversar sobre a questão de perceber eles trazerem muitos industrializados, né? Como lanche, enfim. Então a gente começou a trabalhar mais fortemente a alimentação a partir disso, né? Eles almoçam aqui, no início também tinha bastante desperdício de comida, né? Hoje, assim,
Ainda tem um pouco, mas nem se compara com o que era lá no início, né, do tempo integral. Então, a gente começou a trabalhar todos esses quesitos dentro da alimentação. O desperdício, alimentação saudável, o que, que eles poderiam trazer de casa, né? Então, a gente trabalhou ano passado com a pirâmide alimentar, os quartos anos, que hoje estão no quinto, e foi toda ela feita a partir do papelão. Os alunos que desenharam os alimentos no papelão diretamente, pintaram com tinta, e aí a pirâmide em si, ali a gente fez a medição para dar certinho o encaixe das prateleiras, né? Para cortar, a gente até recebeu o auxílio da marcenaria, que tem os equipamentos mais específicos, porque aí precisou de um papelão bem mais rígido também, né? Levamos ela no passado até na mostra de trabalhos, que ela até recebeu algum reconhecimento, uma menção de um dos trabalhos destaques ano passado, lá dos anos iniciais, né? A mostra municipal foi feita no Parque da Oktoberfest. E aí, então, a partir disso, como antes a gente falou, a gente vai linkando muitas coisas. Isso que é o mais legal, assim, se perguntar pra gente daqui um pouco com o que a gente vai iniciar o trabalho ano que vem, talvez a gente vai dizer assim, vamos ver o que vai surgindo, porque a gente, assim, a partir da alimentação e trabalhando com eles, a parte mais lúdica e tudo mais, aí surgiu daqui um pouco, eu acho que foi a gincana, né? Foi a gincana. Primeiro, uma gincana ali até que surgiu, uma gincana online que a gente participou, que ela tinha vários eixos ali dentro da questão de crianças mais saudáveis, né? Então, o brincar ativamente, o de compartilhar refeições ali juntos, Beber água. beber mais água e tudo assim a gente foi fazendo atividades com os iniciais e com os finais junto, né? Fazendo ali as etapas da gincana, enviando de forma online, quase chegamos lá, né? Ficamos em sexto lugar entre os cinco nacionais. Né? Mas claro, vale a participação também, para eles foi muito legal, né? E a partir disso a gente foi sempre linkando as atividades e propostas de projetos. Aí, a partir da gincana, dentro da gincana, teve uma tarefa que era eles, então, levarem para casa o questionamento, se eu não me engano, dos chás, não era? Não, era das punks. Era das punks, né? Sim. Era das punks que eles deveriam, então, perguntar se as famílias conheciam alguma espécie de punk, se sabiam que eram punks, né? E aí foi feita, então, a explicação primeiro aqui para os alunos, e aí foi uma tabela que tinham exemplos de punks, eles deveriam marcar se conheciam, já tinham feito uso. E o retorno foi muito legal. O retorno foi excelente, assim, porque, claro que não foi um retorno de 100%, mas o que vem sempre é gratificante, né? Voltaram muitas tabelas preenchidas ali, inclusive com sugestões de receitas que poderiam ser feitas das famílias, que, conheço esse, já fiz tal coisa, assim, foi muito legal. E a partir dali que foi se intensificando a ideia das punks, né? E aí surgiu um outro projeto, que então a Cleni teve conhecimento, que foi o Restaura a Natureza. Restaura a Natureza, que foi com o 7º ano que participou, que seria o objetivo de restaurar, então, um ecossistema local. E aí aqui, então, teve a ideia de trabalhar com os canteiros laterais ao nosso ginásio ali. Então, ao mesmo tempo que eles fizeram esse trabalho dentro do projeto ali de restaurar, porque os canteiros até então estavam inativos, né? Estavam ali, eles trabalharam ali na questão de mexer na terra, né? E o pessoal da horta também, que já está mais acostumado, deu um auxílio, mexendo na terra, a gente sempre junto, né? Pela questão das ferramentas ali e tudo mais, para ter aquela segurança. A FUPASC enviando para nós sempre todo o material necessário, tanto terra como o próprio adubo deles, fertilizante ali, né? Que eles iam preparando a terra ali nos canteiros, e a partir disso a gente foi introduzindo então a plantação de umas mudas aqui na escola, que então foi a Hora Pronobis, que nós plantamos, a citronela, que é então o que eles utilizam para a produção dos repelentes, a lavanda e... a lavanda é com a intenção de fazer algo ainda no futuro, né? Ainda não utilizamos ela, mas foi legal quando eles plantaram assim do toque, eles foram plantando e percebendo que só o tocar na folhinha tu já fica com aquele cheiro maravilhoso dela, né? E a taioba. Foi legal, e a taioba, isso. E aí até foram feitas algumas culinárias na escola com elas, a Prof. Cleni fez com os anos finais uma pizza de... nós fizemos pães. Taioba, né? A gente fez pães de Hora Pronobis, uns grissines. Aí nós fizemos pizzas de taioba, acho que foi. E bolo de Hora Pronobis. Então nós fomos
vendo receita, a gente fez alguma geleia também. É, E daí surgindo essa. Tudo com as turmas juntos. tudo com as turmas juntos. E hoje, assim, entra alguma coisa de punk no cardápio das crianças? Ainda não. Ainda não. Não. É que, na verdade, foi tudo muito recente, assim, Sim, a ainda questão não de tem finalização uma da. produção pra É, apresentar, mas é, prova. Na verdade, assim, tem entrado pelas culinárias que a gente tem feito com eles, né? Aí, além dessas espécies que nós mencionamos nos canteiros da escola do outro lado do ginásio, a gente começou a plantar, então, flores, né? Comestíveis. E aí é feito um trabalho, assim, digamos, por exemplo, o pré. Esses dias a prof levou o pré, né? Nós não trabalhamos com pré. A prof perguntou, posso levar eles até lá? Claro, né? O canteiro, ele tá ali à disposição para todos. E ela levou eles até lá e fez toda uma conversa. Agora vocês vão no Jardim Encantado. A gente vai colher as flores que vocês vão colocar num bolo da primavera. E era um bolo que é uma receita de um bolo qualquer, que ela só introduziu aquelas flores por cima, né? E com certeza isso tem toda uma questão afetiva que eles jamais vão esquecer, né? E aí a gente trabalha também questão da higiene, que eles não podem simplesmente, além de não poder sair comendo qualquer flor que eles veem, né? Porque tem aquelas tóxicas também, que não é colher e já comer, tem que higienizar, porque a gente não sabe daqui um pouco qual animalzinho passou por ali, toda essa conversa, né? E aí a gente tem introduzido até então nessas culinárias que a gente faz com eles no laboratório de ciências da escola, né? A gente tem recebido alguns utensílios da Secretaria de Educação, utensílios eletrodomésticos, já temos forno, temos a geladeira, que ainda não ligamos, mas está lá também, já recebemos. Então, a gente faz com eles sempre ali a questão da segurança, né, tendo todo o cuidado para que seja tudo assim de forma correta. E eles adoram, né? As culinárias, então, são feitas tanto pelos anos finais quanto iniciais, e uma delas são os biscoitos com as punks, né? Que até foi uma receita que a Débora, da FUPASP, nos passou, que ela testou, nos mandou o vídeo e sugeriu para que a gente talvez tentasse na escola, e logo a gente fizemos, e foi assim uma aprovação total, né? Foi Tanto muito bom que mesmo. quando a gente faz o laboratório de ciências no corredor, ali próximo à sala dos professores, né? Os colegas, eles brincam com a gente. Vocês hoje tiraram o dia para nos atiçar com esse cheiro aqui, né? Toda a Porque escola fica o sempre. cheiro, toda a escola sabe que a gente tá produzindo biscoito, né? Cara, que legal, em 2 anos, né? Não deu 2 anos, Não né? deu 2 Isso anos. é interessante como transforma, sabe? Como vocês brincaram já várias turmas, a sociedade, que é a comunidade aqui, que é os pais desses alunos, né? É muito interessante isso. Nós tivemos um evento ano passado, a mostra de trabalhos aqui na escola, né? Ou este ano. Este ano foi, que aí até a Prof. Pleni fez os pães de Ora Pronobis. Foi a Feira de Saúde. no início Isso, do ano. na Feira da Saúde, aí eu trouxe um bolo de capim-limão. E aí era aberto à comunidade, a gente deixou ali para que todos experimentassem, né? E foi muito gratificante, que foi num sábado. E no domingo nós recebemos uma mensagem cedinho de uma mãe que mandou uma foto que tinha feito o bolo em casa pro café da manhã, que o filho tinha adorado. Ah, que legal, olha só, isso aí sabe, não tem preço. Não tem. Bom, mas tem outras perguntas aqui que eu fico curioso de conhecer tudo que vocês estão fazendo, é muito legal. E eu tive o convite de participar da Fundação da Cooperativa e não consegui estar presente, mas eu queria saber, que eu achei muito legal, como nasceu essa Luz da Lua, cooperativa, né? Dentro desse projeto, né? Qual é, assim, a função da cooperativa? Como é que vocês elegeram os cargos, né? Como vocês vão tomar decisões agora? Como é que vai funcionar esse projeto da Luz da Lua? Quem é que me ajuda? Presidente. Bom, a cooperativa, ela surgiu porque em junho, junho, ofereceram esse projeto para nossa escola. E daí, assim, já pensaram na Sora Cleni, né? Porque ela sempre coordena todos os projetos. E daí ela aceitou ser nossa professora orientadora. Daí, em 21 de junho, a gente teve nosso primeiro encontro. A gente fez atividades, assim, de cooperação, pra gente se conhecer melhor. E, assim, daí, depois de muito tempo, a gente foi pra sede do Sicredi pra escolher esse nome, né? Luz da Lua. E também O logo também. Que Luz da Lua é a conexão entre a natureza
e a criatividade. E para escolher os cargos, a gente tem toda assim uma atividade, porque a gente vê as qualidades das pessoas, a gente vê assim qual cargo assim se encaixa melhor para essa pessoa. E pra gente tomar decisões, a gente tem as nossas reuniões e as nossas assembleias. A gente teve a nossa assembleia de fundação, né, anteontem. Fez uma votação também. A gente fez votação para escolher os cargos. Daí a gente também, quando a gente fez nosso estatuto, foi todo com a cooperativa, não foi um, dois que fizeram junto com o professor. Foram todos. E assim, pra gente, quando a gente teve a nossa fundação, foi uma coisa assim muito legal, porque parecia que tava demorando muito, mas daí foi. Então, ela Ansioso, a gente tava com medo também. Mas é engraçado, né? A cooperativa já é uma responsabilidade, né? E tá na mão de vocês agora fazer essa cooperativa funcionar, né? E quais ações, assim, vocês têm alguma ação já? Eu ouvi falar em pátio limpo, em A revistinhas. gente pensou em fazer uma revista. Só que a gente tem um problema, que a gente não consegue fazer várias cópias, só se a gente copiar tudo na mão. Só que a gente quer que tenha também cores vibrantes, assim, que dá pra lembrar. Sim. Personagens, assim, marcantes. Vocês já criaram algum personagem? Ainda não. Tem que começar o desenho, mas é uma das ideias. E a parte de pátio limpo, como é que funciona? Quando a gente fez a nossa missão, que foi a primeira missão, a descoberta, a gente andou pela escola procurando alguma coisa que a gente podia melhorar. E a coisa assim que a gente achou era o problema do lixo no pátio e nas ruas. Daí que surgiu a ideia do pátio limpo, que era tentar fazer ações para poder assim limpar o pátio, para conscientizar as crianças e os grandes também a não jogarem lixo no chão, nas ruas e na escola. Então a CFN pensou em um jogo no teatro e na história em quadrinhos. O teatro ficou em um grupo, cada grupo tinha membros, né? E daí a gente podia escolher qual grupo a gente queria ficar. Então eu escolhi ficar no grupo de teatro e a Camila também. E cada um tinha seu papel. E foi uma batalha, assim, pra gente lembrar das falas. Não é fácil, né? O de ator não é fácil. É que, na verdade, acontece assim, eles têm. Lógico que eles querem melhorar a escola de um dia para o outro. E tudo que eles falaram que era possível, que queriam fazer para melhorar, era realmente necessário, não é? Mas aí meu papel como orientadora é viabilizar. E tem coisas que a gente que não consegue, não é possível fazer naquele momento. Então, nós conversando, nós tínhamos eles começaram a surgir as ideias. Eu acho até que foram juntando algumas ideias, surgiu essa do pátio. Aí depois vinha, como fazer? Como fazer isso? Daí eles começaram, quem sabe com um jogo. História em quadrinho. Então, essa questão de dividir foi para poder pensar, né? Então, nós temos um jogo também, que um dos grupos pensou, que a gente faz com as crianças, que é o Coelhinho sai da toca. Coelhinho Sai da Toca, que é uma brincadeira, não é? Então, mas agora, por exemplo, a história em quadrinhos está no nosso plano de gestão para 2026, porque ela está no papel. Nós temos a ideia que é com super-heróis, que chama a atenção das crianças, e agora o desafio da cooperativa em 2026 vai ser viabilizar. Porque a gente, lógico, com parcerias, a gente vai conseguir ver alguém, de repente, para trabalhar um pouquinho mais sobre a construção das HQs. Mas, como conseguir o dinheiro, como conseguir verba para fazer essa impressão, para fazer a distribuição, para apresentar para as crianças, aí vai ser um desafio, um dos desafios, não é? E esse problema da verba de não poder colorir tudo, até que foi bom, porque daí a gente pensou que a gente podia entregar algumas páginas preto e branco para as crianças mesmo pintarem. Isso foi. Então, eles vão resolvendo, né? Porque nós pensamos, aí eles pensaram, senhor, mas se for preto e branco, a gente pode trabalhar isso, porque daí as crianças podem colorir, e a gente também já trabalha, então. Agora, então, este próximo ano, agora, quando nós voltarmos em fevereiro, um dos nossos desafios vai ser colocar, porque está lá, né? As histórias em quadrinhos fazem parte da nossa missão da descoberta, que é o que nos mantém, né? Mesmo com as outras missões
nós sempre voltamos para a missão da descoberta, né? Que a missão de descoberta nunca acaba. Nunca acaba, exatamente. A sustentabilidade nunca acaba. E é uma construção, ela não é rápida, ela demora. Não, e o interessante é que assim, ó, a cooperativa faz parte da escola sustentável. Mas a gente não precisa falar muito para eles assim, vamos pensar em questões ambientais, porque vem deles isso. Não é? Então não é uma coisa forçada, não é uma coisa que eu preciso direcionar para esse assunto, porque tudo que eles trazem está relacionado com isso. Eles poderiam falar de alguma coisa, sei lá, histórica, alguma coisa que fosse, sei lá, uma estrutura do prédio que fosse de pintura, mas não. Eles pensaram em todos os itens que eles pensaram estavam relacionados com uma questão ambiental, né? E essa idade do sexto ano, né, 11, 12 anos, é uma idade muito boa, porque é uma idade que eles pensam muito sobre isso. Acho. No começo, eu, pelo menos, eu tava com muita vergonha de participar da cooperativa. Por causa que eu não conhecia muita pessoa, eu tava numa turma diferente da que eu tava passado. Daí eu tava pensando, mas não, eu vou entrar só pra ver, se eu não gostar eu paro. Só que no final eu comecei a ficar Viu que tava fazendo cerimonial, né? Isso aí. Eu também não queria entrar pra cooperativa. Aí, ó. Viu? Aí, No início ninguém quer, mas depois que a gente entra, a gente vê um propósito, a gente dá conta que é bom fazer o bem, né? Seja sim. ambiental, social, qualquer coisa, é muito bom. Voltando a isso, eu sei que a cooperativa já tem os próximos passos, os desafios, e a gente já captou isso. E o projeto Escola Sustentável, você já tem alguma coisa assim, algum sonho, algum desafio para o ano que vem? É que eu e a Grazi, o nosso problema é que nós temos muitos sonhos, né? Nós queremos fazer tudo. A Débora até fala, tem que puxar o nosso freio, né? Porque a gente sonha muito e às vezes nós ficamos meio frustrados porque a gente quer fazer muita coisa. E a gente não sabe que Abraçar não dá conta. o mundo. Nós queremos abraçar o mundo. Então, assim, ó, o que nós queremos para o ano que vem, que é uma das coisas que está no plano de gestão da COP também, que é organizar melhor essa questão do recolhimento do material reciclável, organizar todo esse processo, ampliar ele, fazer uma implementação mais fácil e eficaz, não é? O canteiro das punks, por exemplo, nós queremos organizar isso. E uma das coisas que daí não tem, agora eu acho que não tem mais como separar as coisas, né? Uma das coisas que tá no nosso plano da COP é cada turma apadrinhar uma ação. Então esse é um dos nossos objetivos, né? Que cada turma Sim. ou cada ano fique responsável por alguma das ações, alguma das frentes. Porque daí a gente consegue dar conta de tudo e saber exatamente a quem recorrer. E daí cada turma sabe. Porque, na verdade, a nossa ideia inicial era essa, né? O terceiro ano vai se concentrar nisso. O quarto ano se concentra nisso. O quinto se concentra. Porque quando eles chegarem no nono, eles passaram por todas as frentes da escola sustentável. Sim. Entendeu? Então, e eles vão sabendo, e não fica aquela coisa repetitiva. Esse ano de novo a gente vai fazer aquela mesma atividade do ano passado. Não, esse ano vocês estão no quarto, vocês vão assumir outros papéis. Né? Então, eles vão ser protagonistas de todos os processos. Quando eles estiverem no sexto e falar de alguma coisa que aconteceu lá no terceiro ano, eles sabem do que se trata. Fala da alimentação, por exemplo, eles vão saber do que se trata. O que envolve, né? Eles vão lembrar, né? Então, esse acho que é um dos nossos desafios, né? De manter o que a gente tem, que é legal. As culinárias, a gente quer organizar melhor o laboratório, organizar ele de uma forma que a gente consiga usar tanto para a produção dos repelentes e para as aulas, né, de ciências, mas também que a gente consiga usar ele para as nossas culinárias. Lógico que as culinárias a gente acaba usando em ciência, serve, né, para ciência. A gente trabalha lá. Eu falo com o aluno do nono, lembra lá no sexto ano, quando a gente fala de misturas, eu lembro que o bolo ou o iogurte que a gente falava das misturas. Então está sempre relacionado, não é? Então a nossa ideia ano que vem é melhorar, estruturar melhor a questão do recolhimento, da compostagem, não é? Que a gente quer também a coleta desse material orgânico nas salas e junto aos professores e funcionários também, que funcione de uma forma mais efetiva e que a gente consiga ter um olhar mais amplo sobre isso. As punks, né? Organizar melhor os canteiros e os repelentes e ver como vai ficar tudo isso.
O que vai surgir em fevereiro, não sabemos. E até também a gente chegou a comentar, assim, pensar no que vem em mais atividades que integram escolas diferentes. Ah, Ah, sim. isso é legal. Porque este ano a gente teve uma, assim, que foi nada prevista, né? A gente teve uma formação de ciências que nós duas participamos, nas formações que o município promove, né? E lá nós conversando com uma prof de ciências de uma escola na qual trabalhei antes de vir para cá, surgiu lá, assim, a ideia, quem sabe a gente faz uma atividade junto, né, integrada. E aí eles vieram para cá, final de outubro, até nós linkamos ali na Semana Lixo Zero, né, do município. Vieram para cá 2 turmas de sextos anos da MF São Canísio. E eles trouxeram, então, de lá cada um a sua pet, aqui eles vieram conhecer a escola, um pouquinho do projeto, né? Eu digo um pouquinho porque eles, por exemplo, estudam lá à tarde, o sexto ano, né? Então, até eles se deslocarem, né? Chegarem aqui, se acomodarem, depois tem o tempo de ir embora, então passa muito rápido, né? E aí aqui eles conheceram um pouco o que deu e trouxeram as pets para fazer o plantio de uma muda de alface, cada um levou a sua para casa, né? Então foi muito legal, porque inclusive no recreio eles ficaram aqui circulando junto com Com os o nossos pessoal estudantes do sexto ano da cooperativa, daí da foram cooperativa, os que que foi quem receberam. recebeu eles, né? Que legal. E até assim, no final a gente deu os biscoitos para eles provarem e não deu tempo de levá-los até a composteira, porque eles tiveram que ir embora. E ali, então, a gente até conversou naquele momento, né? A gente vamos pensar em mais atividades integradas, né? Veio essa escola, mas daqui um pouco pensar em várias outras, né? Até, por exemplo, também na Feira de Ciências que nós participamos, tem uma prof também que comentou conosco da escola Rio Branco, né, MF Rio Branco, que leva também vários projetos para a Feira de Ciências e comentou, vamos pensar em algo que dê para fazer junto, né? E quando a MF São Canísio veio para cá e teve divulgação ali de algumas fotos, né? Logo a secretária nos chamou, a secretária de Educação, assim, parabenizou a ação e disse, olha, a próxima vez que fizerem novamente me chamem, eu quero ir porque eu acho isso muito legal, né? E é uma coisa, assim, que eu tenho certeza que os alunos gostam muito. Tanto quem vem, quanto quem recebe, porque é algo diferente. Eles conhecem outra realidade, né? E até a prof que esteve aqui nos convidou para a gente ir até lá. Agora está findando o ano, mas daqui um pouco pensar em ano que vem. Acredito que isso é uma coisa também que a gente vai tentar conciliar essas parcerias com as escolas. Bom Jesus queria vir nos visitar para conhecer o canteiro de punks, mas não deu tempo de fazer essa organização também, né? Mas é muito interessante. Ontem eu tive uma prova de vocês juntos, todas as escolas, Sim. como tem coisas diferentes até, que uma pode ajudar a outra. É muito A interessante. gente fica olhando, e quando eu falo que eu e a Grazi, a gente começa a ter muita ideia, quando a gente vê assim, a gente pensa, isso é legal de fazer aqui, isso é legal, então e a forma de fazer aqui, algo que é legal, é fazendo essa integração, trabalhando com eles como faz, vendo possibilidades de como fazer, né? Este ano a gente até participou agora em outubro da Mostra Nacional de Experiências Inspiradoras do Tempo Integral em Belo Horizonte, Minas Gerais. E lá, justamente, eles focavam muito na palavra inspiração. E lá também foi um momento de roda de conversa que a gente pôde conversar com algumas escolas de tempo integral para conhecer a realidade, o que fazem, como fazem, enfim. E eles frisaram muito a questão assim que ninguém estava lá no intuito assim, eu quero copiar esta ação tal qual, mas eu quero me inspirar nela, pensando em como que eu posso adaptar na minha realidade. Por exemplo, lá na nossa roda de conversa, a gente participou de um momento com uma escola do interior, eu acho que de Santa Catarina, que eles trouxeram atividades encantadoras, assim, belíssimas, só que uma escola mais da zona rural, com 50 pouquíssimos alunos, 50, 60 alunos, né? Os pais vão até lá e participam de culinárias também, só que, claro, né, é outra realidade, mas nada impede que a gente pense, né, como adaptar aqui, como se inspirar, né? Isso é muito legal, essa troca. Bem bacana. Sabe, pensando, resumindo tudo que a gente conversou, às vezes, meio ansiedade, gostaria de ver daqui a 20 anos essas crianças, como elas vão estar perante a sustentabilidade. O que elas levaram, né? O que elas foram tocadas. Eu acredito que muita coisa, sabe? Então, toda essa formação, esse esforço que é colocado, tanto pela Ampasp, projetos Paulo Sustentável, Sicredi, todos os apoiadores que tem, vocês, principalmente, que fazem acontecer,
vão transformar a vida de muita gente, né? Eu acredito que isso deveria se espalhar para muito mais. A gente sabe que é um projeto, e projetos às vezes eles têm sua distância, né? É Sim. difícil de replicar em todos os lugares, mas que bom que vocês viram várias outras Sim. escolas de outros estados fazendo isso. Sim. Sincero, eu vou falar uma coisa que acaba acontecendo com a entrada de alguns alunos na cooperativa. Como a cooperativa às vezes toma muito tempo dos alunos, às vezes a gente tem que virar um exemplar. Por causa que agora mesmo eu tô fazendo podcast, mas eu tô perdendo aula de matemática. Nossa, Mas a prof liberou ela, eu falei com ela. Eu queria me intrometer um pouquinho, né? Pra, assim, falar sobre um ponto que a senhora Cleni fez, que ela falou, né, como a gente pega os alunos, mistura as turmas, né, dos pequenininhos e os grandes. A Camila e a Mariana, elas são da cooperativa, mas eu não sou, eu sou, como eu posso dizer, apoiadora da cooperativa. E Porque apoia muito. eu sempre vou nos projetos, eu faço as apresentações junto, nas feiras de ciências, eu apresento bastante, só que elas estão no 6º ano e eu tô no 8º, então é uma diferença, É sabe? diferença, sim. A gente acaba perdendo conteúdo, então a gente tem que, né, andar mais rápido. Então a gente acaba tendo que virar um exemplar Mas pra faz- poder vir. tem que virar um exemplar e quando chegar o momento de vocês estarem em outro momento que nem a Lara tá, vocês fazerem um papel de apoiadores também, porque isso inspira a muita gente. Pô, a Lara tá se doando, não tem nada a ver, mas tá lá apoiando, escrevendo, fazendo coisas que, na verdade, se a Lara prestar atenção, isso vai fazer muito impacto pro futuro dela, essa construção. Tudo, certeza. tudo tu Sim. vai usar. E tu não tá desperdiçando nada. Isso pode ter certeza que eu passei por muitas coisas e tudo parece que interliga. Lá no futuro as coisas começam a fazer sentido do que eu fiz lá no passado. Sim. Nós estamos chegando no final, nós temos que liberar o pessoal. Eu tenho a última pergunta, né? A pergunta de ouro, que a gente chama, que eu gostaria de saber o hábito que vocês fazem sustentável em casa. Não ligado aqui à escola, o que vocês fazem em casa de hábito sustentável? Pode ser qualquer coisa para deixar de dica para nossos ouvintes. Vamos lá, vamos começar com a professora Gaza. Olha, de hábito sustentável, às vezes a gente faz tanta coisa que nem se dá conta, na Eu também verdade, faço muita né? coisa, mas a gente... Mas agora sim, de imediato, me veio em mente a questão, eu acho que de tanto trabalhar com a parte de alimentação, eu diria assim, às vezes a gente não para pensar em coisas que a gente acaba colocando fora e a gente pode introduzir de alguma forma na nossa culinária, né? E alimentos, assim, que são nutritivos. Daqui um pouco até mesmo tipo de cascas, talos, enfim, que foi com que nós iniciamos trabalhando aqui, né? Eu acho que o pensar um pouquinho para este lado, às vezes se torna assim tão automático aquele descarte ali, né? Total, e a gente tá pondo fora coisas que daria para transformar em uma riqueza de um Tu faz prato, isso, por cara. exemplo, né? Transforma. Sim, sim. Que legal. Muito interessante. E você, professor? Bom, que é alguma coisa que já vem de mais tempo, que é a questão da separação do material reciclável, porque em qualquer lugar que eu vá, não é? Eu sempre penso assim, se eu colocar isso aqui na lixeira errada, eu sei que vai ir pro aterro sanitário de Minas do Leão. Eu fico imaginando aquele papel, aquele pedaço de papel viajando lá no meio daquele tudo. É o lugar que eu imagino. Pode ir pra lá. Então eu fico pensando, mas olha o desperdício de energia. Então, isso é uma coisa que não sai de mim, assim, essa separação, esse processo de... Perfeito. Legal. Vamos lá para as meninas, então. É a Camila? É a Mariana. Um hábito O que tu faz em casa? O meu pai, ele começou a plantar e dá bastante fruta. Então a gente acabou parando de comprar mais fruta industrializada e também legume industrializado. Daí, isso acabou ajudando, por causa que a gente planta, pega, descasca, coloca as cascas onde é que tá a plantação. E isso acaba virando um ciclo. E economiza dinheiro.
Lara? Olha, eu queria falar uma coisa, mas meio que a Prof. Grazi e a Mariana já falaram. Então, vou tentar mudar um pouquinho. Da questão da alimentação, né? Quando a gente começou a trabalhar com a horta e com as plantinhas, as punks, lá em casa a gente gosta de plantar bastante, né? Frutas, temperos. E a gente começou a usar isso, sabe? Bastante. E daí, daqui a pouco, quando a Sora começou a fazer as receitas com a gente, eu pegava as receitas, opa, vou fazer em casa também, vou aproveitar essas outras que a gente planta, né, na nossa hortinha lá, e vou fazer também, vou colocar em prática em casa, não só o que eu faço na escola. Perfeito. E você? Bom, assim como a Mariana, lá em casa a gente tem, tipo assim, uma hortinha, só que não é tão grande. Daí a gente também tem um pé de jabuticaba. E lá na minha casa, a gente pega as cascas e a gente coloca num lixo específico. Daí a gente coloca na árvore e aduba ela. E também quando chove, a gente coleta a água da chuva pra aguar as plantas, assim, em situações futuras. Também, se em caso falte água, a gente consegue botar água nas plantas e elas não morrem. Olha só quantas Também. dicas a gente deixa aqui Sim. para os nossos ouvintes. Tem que viver, né? Não adianta só falar. Exatamente. Gente, então eu tenho que agradecer muito. Obrigado por abrirem esse caderno vivo da escola, né? A gente está vendo aqui uma realidade, né? Em tão pouco tempo, né? A gente fica feliz. Tem um projeto, mas tem pessoas que nem vocês que acreditam e fazem, né? A gente sabe como o professor tem toda a meta de fazer essas crianças se desenvolverem dentro de uma perspectiva de ensino, mas também tem esse ensino sustentável que a gente precisa passar. Então, sobrecarrega, a gente imagina, mas também traz felicidades, né? Traz bons resultados, né? Então, a gente agradece muito poderem abrir isso para nós, explicar. A gente vai levar isso aonde nossa audiência conseguir levar, a gente vai demonstrar o que a escola vem fazendo. E se você que está escutando curtiu o nosso episódio, compartilhe nas redes sociais, tá? E fique ligado até o próximo, que a gente vai tentar conectar sempre inovação, educação, meio ambiente, parte social, tudo isso que faz sentido, seja governança, economia, que está tudo interligado. Tudo precisa funcionar, todos têm a sua possibilidade e um sem o outro não consegue fazer as coisas funcionarem. Então, agradeço a todos os ouvintes, obrigado e até a próxima.